Fala Big Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Hoje começando de uma forma diferente, já que nós vamos falar de um assunto mais técnico, mais enjoadinho, mais aulinha mesmo assim, para vocês entenderem bacana como é que ficou essa nova atualização aqui dos backtests. Que eu já adianto para vocês, ficou bem melhor mesmo, mas que vocês vão ver que vão ter espertinhos aí querendo vender robôs aí e sei lá se vai ficar legal, entendeu? Porque ele representa muita coisa interessante, mas eu vi falhas e tem falhas. Sempre tem uma falhinha ou outra que não bate direito com o que a gente precisa, né? E com a realidade. É claro, melhorou demais, mas melhorou assim, deu um salto gigantesco quando a gente coloca uma automação, né, uma regra de execução voltada à automação para ele aqui. Deu uma melhorada relevante demais, mas serve muito para a gente tirar como base, né? Tira como base como é que o robô está indo, como é que está indo esses testes e tal, mas algumas coisas ele realmente não pega e essas coisas que ele não pega fazem total diferença, ou para melhorar ou para piorar, tá? Então eu vou mostrar esses detalhes aqui para você. Se você já gostou desse assunto, então olha, sapeca aí o dedo no like, já estamos aqui na tela e vou mostrar esses detalhes aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, né, aqui no backtest, eu estou aqui, você vê que a estratégia está bem cortadinha aqui no meio, né? Peguei aqui algumas estratégias que a gente pode mostrar aqui esses detalhes que estão acontecendo, beleza? É lógico que aqui eu não estou colocando uma coisa que não tem aqui, que são parâmetros, né? Então, a primeira coisa que não dá para a gente mudar aqui são alguns parâmetros que no robô a gente consegue mudar. Então, isso faz também total diferença no resultado desses backtests, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu peguei alguns aqui para vocês verem e dar uma noção aí de como é que isso está funcionando. Então, beleza. Esse ponto de compilação aqui, na hora que a gente manda executar, vai aparecer que o código está sendo executado. Dentro dessa execução aqui, eu estou colocando o input, né? Se você for trabalhar com o índice cheio, o dólar cheio, ou o índice futuro, né? O mini índice, mini dólar, você tem que trabalhar com ele aqui no futuro, né? FUT. Porque aí ele não pega aquela coisa só das letras, né? Ele não está pegando só o ING23 ou o INJ23. Eu estou pegando aqui, fazendo um teste no período de um ano, então eu preciso deixar aqui no futuro. Coloco aqui o número de contratos, eu costumo repetir aqui, ó, a quantidade máxima, porque ele me fala aqui, ó, que quantidade máxima é a quantidade máxima que a estratégia poderá assumir em uma operação. Estou trabalhando com 5 contratos, deixa 5 aqui também, tá bom? E número de slippage aqui, os ticks, né? Por enquanto eu vou deixar 0, mas a gente vai chegar nele lá também, tá bom? Beleza. O que melhorou aqui, ó, você também coloca aqui configurações de abertura, onde eu posso mexer aqui nesses parâmetros, né? Se ele quer comprar e vender, no caso aqui é compra e venda, e o horário da entrada, né? Coloquei aqui de 9 às 17h30, tá? E coloquei aqui também a questão do risco, que é uma outra coisa interessante que foi criada aqui para essa estratégia, que você pode colocar o seu risco. Eu estou jogando aqui como 5 contratos, estou jogando R$500, que seria 500 pontos para ganho ou para perda, né? Como limite de perda. E deixei para ele zerar aqui, caso ele não tenha batido, ou sido zerado via stop loss, que ele zere às 17h30, tá? E aqui também, ó, não atingir o objetivo, ele colocou aqui para pausar e zerar. Ele tem só pausar e tem pausar e zerar todas as operações, beleza? Show, maravilha. Quando a gente manda executar isso aqui, a gente já começa a reparar algumas coisas. Nesse primeiro aqui eu não me lembro, eu acho que não, mas tem um deles aqui que a gente vai perceber muito isso, tá? Então deixa ele primeiro carregar. É um programa pesado, tá? Demora um certo tempo para carregar. Minha máquina é uma máquina muito boa aqui e sofre, então máquinas menores aí realmente vão sofrer demais com relação a esse backtest. Outra coisa, uma internet de qualidade também faz toda a diferença. Então aqui, ó, se eu vier aqui na compilação, ele já vai estar com o código em execução. Eu vou abrir aqui as minhas estatísticas e nós vamos ver a estatística desse código aqui com 5 contratos em um ano. Beleza. Ele está dando aqui, ó, um saldo líquido total, lucro bruto 74 mil, com saldo líquido total de 13.190,
né? Ele teve aqui um fator de lucro de 1,22, né? Normalmente acima de 1 começa a ficar legal a brincadeira, tem fatores de lucro bem maiores, né? Mas ele está dando isso aqui, beleza? Número de operações, ele fez 1.000 operações no ano, tá? Então a gente tem que depois calcular custos disso aqui também, custo por operação médio e tal, e colocar esses custos aqui, vai fazendo uma diferença, com certeza, tá? Operações vencedoras foi 496, perdedoras 529, ponto, beleza, né? Colocamos lá, como nós colocamos o risco lá de 500, por teoria, ele não pode passar aqui uma maior operação perdedora com mais de 500, concorda comigo? Porque senão, não sei qual é a medição que eles fazem aqui, mas nós vamos ter robôs aqui que ele passa de 500. Então, não sei se isso aí é relevante ou não, né? Se eu estou colocando aqui o limite de perda de 500, ele tem uma operação, que o que eu entendo isso aqui, a maior operação perdedora é uma operação. Então, essa operação ela não pode passar de 500, ela teria que ter sido estopada. Aqui no caso, não bateu 500, tá? Está 490. Beleza. A média de lucro prejuízo de 1,30, também interessante. E aqui ele coloca aqui os valores, né, de tempo e tal, 2 e pouco das vencedoras, 4 e pouco das perdedoras, o máximo de ações / contratos de 5, né, retorno de capital de 10,51%, patrimônio máximo de 13 mil reais. Patrimônio necessário para uma operação, isso aqui eu nem levo tanto assim em consideração não, tá? Declínio no topo ao fundo foi de 2.000 e pouco, resultando num drawdown de 16,27. E o declínio trade a trade de 1.207, com um drawdown de 9,15. Então o drawdown está legal e tal. Percentual não está lá tão favorável e tal. Mas o que eu digo? Tem muitos que você coloca aqui que vai dar 90 e tantos %, mas ele não é lucrativo, não adianta muita coisa, né? Ele ganhou lá 90 e tantos % da vida, mas na hora que você vai ver, entrou pouquinho, tal, é lógico, tem a questão do custo, mas na hora que você soma tudo, ele não foi lucrativo assim, ele pegou ali só pontos bem específicos mesmo, não adianta tanto, né? O robô, ele ganha muito, mas ele não é lucrativo, tá bom? Então, tem que levar isso em consideração. Uma coisa interessante de vir é olhar as operações e olhar também a questão do patrimônio, né? O patrimônio aqui foi um patrimônio bem interessante, apesar dele ter começado perdendo um dia aqui, ó, ele perdeu, chegou a perder R$326, um pouco mais, já chegou quase aqui, passou de 500 aqui, ó. Passou de 500, difícil colocar aqui o mouse, mas passou um pouquinho de R$500 e depois ele ganhou, variou, e claro, mas ele teve um crescimento interessante aqui, apesar não foi tão declinado assim, né? Teve momentos de perda, mas teve um momento interessante. O que me chamou a atenção aqui é que eu estou aqui, ó, no dia 3/2 ele tinha sumido aqui, ó, um ponto de R$13.110, tá? E o mês de fevereiro aqui ele perdeu até o dia 10 de fevereiro ele perdeu e depois ele subiu até o dia 16 de novo e voltou a cair um pouquinho, beleza? Eu fiz uma análise desse robô aqui e ele tinha se dado mal somente em 2 dias, então eu achei já um pouco interessante, que eu coloquei ele para rodar e falei, cara, e não está certo isso aqui, porque ele não perdeu tanto assim, ele perdeu 2 dias, mas depois ele ganhou outros batendo meta, então ele recuperou muito, né? Porque ele perdeu 2 dias, né, no stop loss máximo, mas depois ele ganhou 3, 4 dias seguidos. Então aqui está dando mais do que esse valor, ó. Ele chegou aqui a dar 13 mil coisas, chegou a bater 10 e pouco, então ele perdeu R$3.000. Não foi isso nos meus testes, então eu anotei base deles e isso me chamou muita atenção. Ou seja, o que eu tirei aqui de resumo é que melhorou muito para tirar você como base. Mas o exemplo, nesse robô aqui que nós estamos testando, esse em específico, ele tem uma coisa muito interessante nele, que ele vai tirando contratos à medida que ele atinge metas, ou se ele não atinge metas, mas ele venceu, por exemplo, um candle, no próximo candle ele vai diminuindo o número de contratos. Isso resulta no seguinte: quando ele pega uma coisa voltando, por exemplo, ou uma violinada muito violenta e tal, mas ele perdeu contratos na sua evolução, ele pode até voltar para o ponto zero, mas ele subiu com 5 contratos e está voltando com 2, com 3, com 2 ou com 1, né? Então
o valor monetário, ele pode até perder no valor pontos, mas o valor monetário vai ser muito menor, o que tem deixado esse robô muito lucrativo. E eu percebo que isso ele não pega aqui no backtest, beleza? Esse é um ponto. Show de bola. Vamos partir agora para um outro aqui, ó. Vamos pegar esse robô aqui e vamos fazer o mesmo teste aqui, ó. E vou dar a executar. Esse robô que está aqui em teste, ele não tem, ele é praticamente igual ao outro, mas ele não tem algumas coisinhas que o outro tem, tipo pontos de saída de emergência e tal, né? Você vai perceber que a gente faz vários testes para a gente ver o caminho que nós estamos seguindo e se esse caminho está legal. Com relação ao objetivo ganho nele aqui, ó, de 500 para 500, ele está dando 3.000 a menos, né? Os números são bem próximos, o drawdown um pouco maior e tal, mas os números são bem próximos, o fator de lucro um pouquinho menor, o outro estava dando 1,22, esse está dando 1,18 e tal, e todos esses pontos eu vou anotando para ver como é que está a evolução quando eu vou mexendo nas fases do robô, tirando uma coisa, colocando outra e fazendo testes em cima dele, tá? Então, só que uma coisa me chamou a atenção aqui. Eu tô com um limite de perda de R$500 e olha aqui, ó, ele teve um dia aqui que a maior operação dele bateu menos 785. Isso me chamou a atenção, se isso aqui está funcionando de uma forma efetiva ou ainda precisa de ajuste, tá? E um outro detalhe, quando esse dia aqui, ó, que eu venho e tiro os objetivos dele, só esse dia, só esse robô, os outros não deram isso, mas nesse robô em específico, quando eu tiro o objetivo de ganho e perda, ele vai fazer uma coisa surpreendente, ele vai dobrar o resultado dele, né? Então ele dobra o resultado dele, e isso eu achei uma coisa muito intrigante, né? Só que na hora que a gente vai e faz o comparativo lá do patrimônio, olha só, ele está indo aqui para 20 mil, de 10 ele passou para 20 mil, nada mal, né? Nada mal, com 5 contratinhos. Imagina, se você entra com um patrimônio lá de R$20.000, ele estaria praticamente dobrando. É lógico que tem os custos, né? Impostos, custos de operação e por aí vai, né? As DARFzinhas que a gente tem que pagar, mas ele teria praticamente dobrado o patrimônio, né, do investidor, né? Então isso é uma coisa interessante. Quando você vem aqui no patrimônio, uma coisa me chama a atenção aqui, né? Ó, os dias de perda também, que são gigantes. E ele chegou a bater aqui, ó, um prejuízo antes de começar a dar lucro de mais de 3K, né? E só depois aqui no dia 31 do dia 27 de outubro aqui, ó, 26 de outubro, 27 de outubro, ele começou a dar lucro, né? Teve algumas quedas, né? Teve uma queda brusca aqui em fevereiro, que foi um mês difícil para muitos robôs, mas está aqui mantendo R$20.000, tá? Beleza. Quando a gente passa aqui, vamos pegar aqui um outro robô, esse aqui, ó, né, para a gente finalizar esse teste aqui com 3 robôs, né? E a gente manda executar. Eu vou executar primeiramente sem o objetivo, beleza? E aí a gente vai ver aqui qual é o resultado dele. Também em 5 minutos, né? São robôs que a gente tentou tirar uma coisa de um, passar para o outro, mexer ali, até que a gente chegue em algo único, né? Que é algo pegando as coisas boas de um robô com as coisas, né, não tão boas e somando tudo isso para ver. Olha aqui, neste caso aqui, ele também começou perdendo bem e depois teve uma curva de patrimônio até interessante, teve muitos declínios. Não, ele pegou agora certo, ó. Ele pegou agora certo, ele tinha demorado aqui, ó, chegou a bater mais de 24 mil, ó. Então, 21 mil, ele chegou a bater mais de 24 lá, mas está aqui rodando em 21.618, né? Mas reparem numa coisa interessante, ó, ele está mais lucrativo, mas o percentual de operações vencedoras dele é muito baixo, é de 31,83%. E ele teve uma maior operação perdedora, já que eu estou com os limites desmarcados aqui, ó, de 1.310, o que eleva também o percentual de drawdown dele, tá? Se a gente pegar esse mesmo robô e marcar os objetivos, vamos ver o que pode acontecer, né? Então, assim, é assim que a gente trabalha. Mas o que eu quero chegar, em que ponto que eu quero chegar para vocês? Isso é uma base, galera, mas tem algumas coisas que ainda não pega. Parabéns, né? Lógica, melhorou demais, tá? Assim, para a gente que constrói estratégias, virou uma coisa sensacional, porque dá para a gente realmente ter uma base muito interessante. O problema
é que pessoas pegam esse relatório aqui de backtest e tentam vender robô para você. E aí não, aí eu já não concordo, entendeu? Porque não vai ser a mesma coisa. Vai dar uma base para quem está fazendo? Vai dar uma base para quem está fazendo, mas vai ser fidedigno nisso aqui? Não. Tem muita coisa que ainda não pega, coisas boas, e tem muitas coisas ruins que também não pega. Então, isso aí é bem questionável na hora que você for comprar algum robô. Se você quer relatório, gente, relatório demonstrando alguma coisa, tá? Ou você confia no trabalho de quem está produzindo, ou então que o cara mostra relatório ali de alguns meses para você, mas relatórios de conta real, tá? O cara operando, que são o quê? Esse relatório aqui, ó, o relatório de performance, esse mostra a real de um robô, tá? Mas o que pode dizer isso aqui também? Varia muito de usuário também, tá bom? Vai variar muito de usuário. Porque, por exemplo, no método Megapontos, a gente coloca o robô lá, mas a gente sempre fala, galera, tem dia que você bate o olho e você vê que não vai valer a pena ligar robô, que nenhum robô vai se dar bem nisso aqui. Você está me entendendo? Então, eu posso fazer um backtest com a minha expertise, o meu backtest dá um jeito, e você fizer outro, e você ainda está muito desesperado para ligar robô a qualquer jeito, e você não vai ter o mesmo resultado que eu. Então, por isso é que é tão complicado, né, a gente colocar valores específicos para que todo um grupo consiga ganhar aquele mesmo valor, utilizando até mesmo o mesmo robô. Beleza, moçada? É nisso que eu queria chegar. Olha só, quando eu coloco o risco-ganho aqui, ele deixa de ser lucrativo demais igual ele estava, né? Mas ele melhora em alguns pontos e tal, mas piora muito aqui no fator lucro, né? Ele cai de 21 mil para 7 mil e tanto, mas ele pelo menos ele não pega uma pessoa que tem pouco patrimônio e ela segura um pouco mais, ou seja, isso significa o quê? Que se você determina metas no seu robô, limites de perda e de ganho, né? Isso aí para quem tem menos dinheiro é mais palpável, é uma coisa que você consegue fazer ali uma gestão melhor do seu patrimônio. Agora, se você é aquele cara, perdão, que entra com muito dinheiro, tá? E o seu negócio é o final ali de um período X de médio e longo prazo, aí o seu resultado pode vir a ser muito melhor, porque na maioria dos que eu tirei, ele ficou muito melhor, tá? Porque ele chega a perder um certo tipo de, uma certa grana, mas ele vai encontrar um momento ali no gráfico que ele vai pagar. E aí ele acaba tirando o prejuízo, e muitas vezes ele tira o prejuízo do dia e transforma aquele prejuízo em lucro. Então, quando você retira isso aqui, é uma coisa mais kamikaze, mas que muitas vezes funciona. Beleza, galera? Então, isso é que eu queria passar para vocês, são esses detalhes aqui que eu queria passar para vocês, e que é assim que nós vamos chegar num denominador comum, comparando com os testes que eu faço durante um pregão, para que eu tenha uma confiança total de fazer uma atualização final no nosso robô. E aí, se for para fazer outras atualizações, vão ser detalhes, tá? Mas eu vou demorar mais tempo a lançar o robô, porque eu quero chegar no robô espetacular, baseado em tudo que eu estou testando, que está dando certo, que está dando errado, para a gente chegar num denominador comum. Perfeito? Curtiu? Se gostou, sapeca então aí o dedo no like nesse vídeo pós-carnaval, né? E vamos para cima, que agora o ano começa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.